Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é como manter a sua identidade dentro de um relacionamento. Esse é um assunto que toca muita gente, porque quando nós estamos em um relacionamento, é natural que haja uma certa fusão, trocas e até adaptações. Mas até que ponto essa fusão ela é saudável e quando que ela começa a apagar um dos cônjuges, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre teoria, prática, exemplos e reflexões para você compreender melhor esse equilíbrio delicado entre ser parte de um casal e, ao mesmo tempo, não deixar de ser você mesma ou você mesmo. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque esse tema vai te trazer muitas ideias novas. Vamos pensar um pouco, então, o que é identidade no casal. A identidade, ela é a percepção de quem nós somos, nossos valores, nossos sonhos, nossos gostos, nossa forma de ver o mundo. E na psicologia sistêmica, nós podemos pensar a identidade como algo construído dentro das relações. Não somos ilhas isoladas, nos construímos, né, a partir do contato com os outros, especialmente nas relações mais próximas, como a de casal. Mas o problema surge quando essa identidade ela se perde ou se dilui tanto que a pessoa já não consegue mais diferenciar o que é dela de fato e o que é do outro. É como se para estar junto fosse necessário desaparecer, né? Um dos dois tem que desaparecer. Minuchin, um dos grandes nomes da terapia familiar estrutural, falava sobre fronteiras e ele dizia que para uma família ou um casal funcionarem bem, é preciso haver fronteiras claras, não barreiras rígidas, mas limites saudáveis. Se as fronteiras ficam difusas demais, a identidade se perde. Então pensa aí numa metáfora. Quando duas cores se misturam, pode formar uma nova cor muito bonita. Mas se misturamos demais, pode virar um cinza, sem vida, escuro, feio, né? No casal acontece algo muito parecido. A fusão ela pode sim gerar conexão e uma cor muito bonita, mas se for exagerada para algum dos lados, ela pode apagar a vivacidade de cada um. E por que é comum perder a identidade quando se está em um relacionamento? Bom, existem muitos fatores que levam à perda da identidade. Algum deles vem de histórias familiares. Bowen, com sua teoria da diferenciação do self, dizia que as pessoas têm dificuldade em se diferenciar e acabam se fundindo demais com o parceiro. É como se a individualidade fosse uma ameaça para a relação. Outro fator está ligado às expectativas sociais. Muitas vezes aprendemos desde cedo que para um relacionamento dar certo é preciso abrir mão de quem somos, agradar e ceder sempre para o outro. E claro que todo relacionamento tem ali uma negociação, mas quando a balança pesa demais para um lado, cria-se um desequilíbrio. Então, vou trazer aqui um exemplo bem simples para você entender melhor. Alguém que ama pintar, mas ao entrar num relacionamento vai abandonando esse hobby porque o parceiro não gosta, não valoriza, acha que faz sujeira demais, aos poucos essa pessoa pode sentir que já não sabe mais o que gosta de fazer. Também acontece, e essas adaptações, elas também acontecem por medo de rejeição. Se eu mostrar quem eu realmente sou, talvez o outro não fique. E essa lógica leva a uma adaptação excessiva e ao longo prazo isso mina tanto a relação quanto o bem-estar individual.
E qual seria o impacto ou os impactos em perder a identidade quando se está num relacionamento? Quando uma pessoa ela perde a própria identidade no casal, surgem consequências emocionais sérias, como a sensação de vazio, a dificuldade em tomar decisões sozinhos, baixa autoestima e dependência emocional. Do ponto de vista sistêmico, isso também afeta a relação. Um casal saudável, ele é formado por duas pessoas inteiras que se conectam. Se uma delas desaparece, o equilíbrio se rompe. E muitas vezes isso gera ressentimentos, crises e até separações. Hoffman, uma outra autora importante da sistêmica, falava sobre a importância da multiplicidade de vozes em uma relação. Se só uma voz prevalece, o diálogo ele deixa de existir. É como se uma parte fosse silenciada. Então, manter a identidade numa relação, na verdade, não é egoísmo. É justamente o que permite que a relação seja viva, criativa e duradoura. Porque uma relação de casal ou com mais pessoas só existe quando essas pessoas estão ali, presentes. Então vamos pensar agora como manter a identidade dentro de um relacionamento. Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes para você refletir e exercitar na sua relação. O primeiro deles é cultive os seus interesses pessoais. Tenha hobbies, amizades e atividades que são só suas. Isso fortalece o seu senso de si. Isso vai fortalecer a tua identidade. Estabeleça fronteiras claras, como dizia Minuchin. Fronteiras saudáveis permite proximidade sem fusão excessiva. Então se pergunte de vez em quando, né? Até onde eu posso ir sem me perder de mim? Pratique a comunicação autêntica. Expresse os seus desejos, as suas opiniões, mesmo que diferentes do seu parceiro. A diversidade ela vai enriquecer a relação. Um quarto ponto é valorize o tempo individual. Estar junto é ótimo, é uma delícia, mas também é saudável ter momentos separados. E um quinto ponto é pergunte-se com frequência: o que é importante para mim? O que eu não quero abrir mão? Essas perguntas ajudam a se reconectar com a sua essência. Existem ainda algumas outras questões que podem te ajudar a refletir sobre como você tem colocado a sua identidade na sua relação. Eu vou falar aqui algumas para você parar e pensar no seu tempo, sem pressa, qualquer coisa você pausa o vídeo, pensa, escreve, né? E depois dá play para ir para a próxima. A primeira é: você sente que conseguiu manter os seus sonhos e os seus projetos dentro dessa relação? Uma outra é: quais partes de você ficaram de lado depois que esse relacionamento começou? Uma outra é: quando foi a última vez que você fez algo só por você, sem pensar no seu parceiro? E uma última é: se tivesse que se apresentar sem mencionar o seu relacionamento, como você se descreveria? Essas perguntas não têm uma resposta certa ou errada, mas elas vão te ajudar a olhar para você de uma forma mais consciente. Manter a identidade dentro de casal não é um desafio fácil, mas é essencial. É como uma dança. Às vezes um conduz, às vezes o outro conduz, mas ambos precisam estar firmes nos próprios passos para que a dança aconteça. E a psicologia sistêmica nos mostra que relacionamentos saudáveis, eles se constroem a partir da diferenciação do equilíbrio entre autonomia e conexão. A conexão é diferente da fusão, tá? Então, quando você se permite ser quem é, a relação também ganha mais qualidade, porque o amor verdadeiro, ele floresce na autenticidade. Bom, chegamos ao fim desse vídeo.
Se ele fez sentido para você, já curte aqui, compartilha com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse tema e me conta nos comentários se você sente que tem conseguido manter a sua identidade no seu relacionamento. Eu vou adorar ler a sua experiência. Ah, e lembre-se, estar num relacionamento não significa perder-se de si, mas encontrar novas formas de ser você junto com o outro.